Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André e na aula de hoje eu vou explicar para vocês o conceito de torque. Eu sei que essa palavra pode soar um pouco estranha para vocês, mas na verdade o conceito de torque está presente no nosso cotidiano em várias situações. A palavra torque também pode aparecer quando nós falamos de algumas características dos motores dos carros. Na verdade, essa grandeza física está totalmente associada ao movimento de rotação. E para começar essa aula, eu vou explicar para vocês qual é o papel do torque no movimento de rotação. Nós sabemos que para movimentar um objeto, nós precisamos aplicar sobre ele uma força. Porém, a primeira lei de Newton, mais conhecida como lei da inércia, nos diz que não é necessário aplicar uma força durante todo o movimento. Não é necessário uma força para manter o movimento de um objeto, e sim para modificar esse movimento. Dessa forma, nós precisaríamos aplicar uma força sobre o objeto para iniciar o movimento ou para pará-lo. Mas tudo isso se aplica ao movimento de translação. E para o movimento de rotação? Será que é necessário aplicar apenas uma força para iniciar o movimento? Vamos analisar com mais cuidado. Vamos supor que uma força seja aplicada sobre essa roda. E essa força seja aplicada exatamente no eixo de rotação. Essa roda vai iniciar o movimento. Mas esse movimento será de translação. Se nós quisermos que a roda inicie um movimento de rotação, devemos aplicar a força a uma determinada distância do eixo de rotação. E dessa forma, a roda começará a girar. Podemos concluir que a força não pode ser aplicada em qualquer lugar, mas devemos aplicar a força na posição correta. Sempre que aplicamos uma força a uma determinada distância do eixo de rotação, estamos aplicando sobre o objeto um torque, que também é chamado de momento de uma força. Bom, com essa primeira parte, nós podemos concluir que nós aplicamos um torque sobre um objeto sempre que aplicamos uma força a uma determinada distância do seu eixo de rotação. E dessa forma, nós iniciamos um movimento de rotação ou paramos um movimento de rotação existente. Mas o torque não se aplica só a um movimento de rodas, por exemplo. Você utiliza o torque sempre que utiliza uma chave dessa para apertar um parafuso ou retirar um parafuso de algum local. Isso é muito evidente quando você precisa trocar um pneu do seu carro. Você precisa utilizar uma chave para aplicar o torque necessário para retirar os parafusos. Agora, tendo como base a utilização de uma chave de boca, eu vou explicar para você como que a gente calcula o valor do torque aplicado sobre um objeto. No caso em que tentamos retirar um parafuso utilizando uma chave de boca, o parafuso é o eixo de rotação. Se aplicarmos a força em um ponto bem próximo a esse parafuso, é bem possível que não se consiga retirar o parafuso. Porém, se aplicarmos a força em um ponto mais distante do eixo de rotação, vamos conseguir girar a chave e retirar o parafuso. Isso acontece porque não é só o valor da força que influencia, mas também o valor do braço de alavanca, que é a distância do eixo de rotação até o ponto onde a força é aplicada. Se aplicarmos a força em um ponto mais próximo do eixo de rotação, o torque será menor. Porém, se aplicarmos a mesma força em um ponto mais distante do eixo de rotação, o torque será maior. E se mantivermos o mesmo braço de alavanca, porém aplicarmos uma força ainda maior, o torque será maior ainda. Mas como calcular o módulo do torque exercido sobre esse parafuso? Considerando que a força é aplicada a uma determinada distância do eixo de rotação, que é chamada de braço de alavanca, temos a seguinte equação que nos diz o valor do torque. O torque, representado por essa letra grega chamada τ, é igual à multiplicação entre a força aplicada, simbolizada por F, o braço de alavanca, simbolizado por D, e o seno do ângulo entre os dois. Você pode estar se perguntando qual é o significado desse seno. Observe que existe um ângulo entre a força aplicada e o braço de alavanca. Nesse caso, esse ângulo é de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, quando o ângulo for 90 graus, nós não precisamos colocar esse valor na equação. Nesse caso, temos o torque máximo. Porém, podemos ter um ângulo diferente, como nesse caso, que é de 60 graus. Como o ângulo entre o braço de alavanca e a força é de 60 graus, nós temos duas componentes para a força.
uma componente perpendicular ao braço de alavanca, simbolizada em verde, e uma componente paralela ao braço de alavanca, simbolizada em azul. Mas perceba que essa componente paralela não vai auxiliar no torque, pois ela não vai fazer o objeto rotacionar. A única componente que tem influência no torque é a componente perpendicular. E para saber seu valor, devemos saber o seno do ângulo de 60 graus, que é igual a 0,87. Dessa forma, substituímos o seno do ângulo na equação por 0,87. Perceba que nesse caso, o torque terá 87% do valor que teria se o ângulo fosse de 90 graus. Então perceba que o módulo do torque depende de três coisas: a força aplicada, o braço de alavanca e o seno do ângulo entre o braço de alavanca e a força que é aplicada. Nesse caso, se aplicarmos a força muito próxima ao eixo de rotação, que seria o parafuso, nós podemos não conseguir rotacionar a chave. Se aplicarmos a força um pouco mais longe do eixo de rotação, o torque será maior, mas talvez ainda não seja o suficiente. Porém, se aplicarmos bem na ponta do cabo da chave, o braço de alavanca será o maior possível, e nós conseguimos retirar o parafuso. Perceba a influência do ângulo no módulo do torque. Se colocarmos a chave na vertical e aplicarmos uma força também na vertical, o torque será zero. Nessa situação, não teremos nenhum torque sendo aplicado, pois eles são paralelos, e o seno de 0 grau é igual a zero. Se nós aumentarmos um pouco o ângulo, aproximadamente 45 graus, já teremos um valor de torque diferente de zero, mas ainda assim não é o maior possível. Porém, se o ângulo entre a força e o braço de alavanca for de 90 graus, o valor do torque será máximo, pois o seno de 90 graus é igual a 1. E nesse caso, nós poderemos retirar o parafuso com facilidade. Se você já vem estudando física há algum tempo, você sabe o quão importante as unidades de medida são para a física. Então nós devemos saber quais são as unidades de medida que nós utilizamos para medir o torque. A unidade oficial do Sistema Internacional utilizada para se medir o torque é o Newton-metro. Para termos um torque de 1 Newton-metro, deveríamos colocar um objeto com uma massa de 102 gramas aproximadamente na ponta de um objeto que serviria como braço de alavanca que tivesse um comprimento de 1 metro. Isso porque o peso de um objeto de 102 gramas é de aproximadamente 1 newton, e dessa forma teríamos uma força de 1 newton sendo aplicada em 1 metro de braço de alavanca. Então teríamos um torque de 1 newton-metro sendo aplicado em torno do ponto verde, que seria o eixo de rotação, pivô ou ponto de apoio, como às vezes é chamado. Mas além do newton-metro, existe outra unidade que é muito utilizada, que é o quilograma-força-metro. Para termos um torque de 1 kgfm, deveríamos colocar uma massa de 1 kg na ponta de um objeto que serviria como braço de alavanca e tivesse um comprimento de 1 metro. O peso desse objeto de 1 kg é igual a 1 kgf. Então teríamos um torque igual a 1 kgfm. Essa unidade é muito utilizada para medir o torque dos motores dos carros. O torque do motor de um automóvel representa a capacidade que ele possui de gerar um movimento de rotação. Se nós compararmos três diferentes modelos de automóveis e os respectivos torques dos seus motores, nós vamos observar que o menor torque é gerado pelo motor de um carro 1.0 e que o maior torque, muito maior do que o primeiro, é exercido pelo motor de uma picape V6. Vamos resolver um exemplo. Vamos supor que uma pessoa aplique uma força de 300 newtons na ponta dessa chave de boca, que tem um comprimento de 20 centímetros, ou, no sistema internacional, 0,2 metros. O ângulo entre a força e o braço de alavanca é de 90 graus. Nessas condições, vamos utilizar a equação que define o torque para calcular o módulo do torque aplicado sobre o parafuso. O torque é igual a força vezes o braço de alavanca vezes o seno do ângulo entre os dois. Temos que o torque é igual a 300 vezes 0,2 vezes 1, que é o seno de 90. Fazendo essas contas, temos que o torque é igual a 60 vezes 1, que é o próprio 60. Concluímos então que o torque aplicado sobre esse parafuso é de 60 Nm. Mas você tem ideia do que seja um torque de 60 Nm? Para termos um torque de 60 Nm, devemos colocar um objeto de aproximadamente 6,12 kg na ponta de um braço de alavanca de 1 metro. Assim teremos um torque de aproximadamente 60 Nm, pois o peso desse objeto é de aproximadamente 60 newtons, ou 6,12 kgfm. Vamos fazer um segundo exemplo envolvendo um alicate.
Imagine que uma pessoa aplica uma força de 150 newtons na ponta do cabo de um alicate, que tem um comprimento de 12 centímetros, que seria o braço de alavanca. No sistema internacional, diríamos que o braço de alavanca é 0,12 metros. Qual seria o torque aplicado sobre o eixo de rotação, simbolizado em verde? Pela equação do torque, temos torque é igual a força vezes o braço de alavanca vezes o seno do ângulo entre os dois, que nesse caso também vai ser de 90 graus. Então temos 150 newtons vezes 0,12 metros vezes 1. O resultado é que o torque aplicado é igual a 18 newtons-metro. Agora vamos analisar outra situação envolvendo o alicate. Qual seria a força aplicada pela ponta do alicate sobre um objeto colocado ali? Considerando que o braço de alavanca nesse caso é de 4 centímetros, ou seja, 0,04 metros. Considerando o torque aplicado pela pessoa na situação anterior. Temos que o torque é igual a 18 newtons-metro, aplicado pela pessoa quando aperta o cabo do alicate. Torque é igual a força vezes o braço de alavanca vezes o seno do ângulo entre os dois. Então temos que 18 newtons-metro, que é o valor do torque, é igual a força vezes 0,04 metros, que é o braço de alavanca, vezes 1. A incógnita nesse caso é o valor da força. Temos que 18 é igual a força vezes 0,04. Passando o 0,04 dividindo do outro lado da equação, temos que a força é igual a 18 dividido por 0,04. O resultado é que a força aplicada pela ponta do alicate é igual a 450 newtons. Veja que a força aplicada pela ponta do alicate é de 450 newtons, enquanto que o braço de alavanca é igual a 4 centímetros. A pessoa aplica uma força de apenas 150 newtons no cabo do alicate, e o braço de alavanca é igual a 12 centímetros. Perceba que 12 centímetros é igual a 3 vezes 4 centímetros. Então o valor de um braço de alavanca é igual a 3 vezes o valor do outro. E assim acontece também com a força, pois a força aplicada na ponta do alicate é de 450 newtons, 3 vezes a força aplicada no cabo do alicate, que é de 150 newtons. Um alicate é uma excelente ferramenta para termos uma força grande aplicada na sua ponta, aplicando uma força bem menor no seu cabo. Com um alicate, nós podemos executar uma tarefa que exige uma grande força aplicada sobre o objeto, exercendo uma força muito menor com as nossas mãos. Esse princípio utilizado no alicate é muito utilizado em várias ferramentas. Existe uma frase atribuída a Arquimedes que diz: "Me dê uma alavanca e um ponto de apoio, e eu consigo mover a terra." Um conceito muito importante que também devemos aprender nessa aula é o sinal do torque. O torque pode ser positivo ou negativo, dependendo da rotação que ele gera. Quando aplicamos um torque sobre um objeto, ele pode gerar uma rotação no sentido horário ou uma rotação no sentido anti-horário. Sempre que o torque aplicado provocar uma rotação no sentido horário, o torque será negativo. Quando o torque aplicado sobre o objeto provocar uma rotação em sentido anti-horário, o torque é positivo. Bom, pessoal, para a aula de hoje eu espero que você tenha entendido o conceito de torque e que tenha percebido o quão presente ele é no nosso cotidiano. Lembre também que o torque depende de 3 coisas: da força aplicada, do braço de alavanca e do ângulo entre a força e o braço de alavanca, que não pode ser zero. Se o ângulo for zero, não vai existir torque. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês a condição de equilíbrio dos corpos. Bons estudos e até a próxima! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal.